Olá, seja muito bem-vindo ao Conhecência do Mundo. A religião pode ser um negócio incrivelmente lucrativo, se feito da maneira certa, e não há exemplo melhor disso do que o Vaticano. A menor nação soberana do mundo, com apenas 0,27 km², se encontra a instituição mais rica do planeta, a Igreja Católica. Por décadas, a Igreja Católica tem sido assombrada por escândalos atrás de escândalos. Com mais de 1,3 bilhão de membros, é a segunda maior religião do mundo. E todo esse império de riqueza inimaginável é baseado em suas doações. Mas a Igreja Católica é muito astuta. Se as pessoas soubessem quão rica ela é, ninguém continuaria doando dinheiro para eles. É por isso que eles mantêm todas as suas finanças muito bem guardadas, sempre muito cuidadosos para não permitir que o povo veja o verdadeiro status financeiro da Igreja. É por isso que em 2021, a Igreja Católica alegou estar com poucas reservas, com déficit e desesperada por doações, quando apenas na Austrália eles valem pelo menos 30 bilhões de dólares, mais do que o valor da Starbucks em todo o mundo. Graças a um cálculo simples, podemos obter uma estimativa aproximada da riqueza que a Igreja Católica realmente possui. Como eu disse, a Igreja Católica vale cerca de 30 bilhões de dólares somente na Austrália, onde há cerca de 5 milhões e meio de católicos. Isso significa que a Igreja Católica é capaz de extrair uma média de cerca de 5.454 dólares por fiel. Existem 372 milhões de católicos espalhados na Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Então, 5.454 dólares por católico, multiplicado por 372 milhões de católicos, significa que a Igreja Católica possui um pouco mais de 2 trilhões de dólares em riqueza. E isso é apenas nos principais países ocidentais. Isso significa que a Igreja Católica está no mesmo patamar que empresas que nós conhecemos, como a Apple, Microsoft e Amazon. Vamos supor que, com esses 2 trilhões de dólares, eles possam obter um retorno conservador de 3%. Só para efeito de comparação, o mercado de ações normalmente retorna 10%. 2 trilhões de dólares a apenas 3% lhes dá 60 bilhões de dólares todos os anos, teoricamente, é claro. Mas o que eles dizem aos fiéis? Em 2018, aparentemente, eles lucraram apenas 20 milhões de dólares, muito longe de 1 bilhão sequer. E no centro de tudo isso está o Banco do Vaticano. Hoje é melhor pensar no Vaticano como uma combinação do Federal Reserve, um banco offshore de um fundo de investimento, em vez de apenas a sede do catolicismo. O Vaticano é a corporação definitiva que resistiu ao teste do tempo como nenhuma outra, e é assim que é feito. E mesmo que o Vaticano tenha bilhões de dólares hoje, no passado nem sempre foi assim. Em alguns momentos da história, a Igreja estava perto da falência. Séculos antes de a Igreja Católica se tornar uma empresa capitalista, o Vaticano era um império secular, o que significa que sua existência não estava diretamente ligada ao catolicismo como é hoje. Os papas eram os reis do Vaticano e também atuavam como líderes supremos da Igreja Romana na Itália. Eles acreditavam que Deus os havia escolhido para reinar sobre todos os outros líderes do mundo. Durante o tempo dos papas reis, o Vaticano controlava mais de 15 mil milhas quadradas de terras na Itália, chamadas Estados Papais, muito maiores que a pequena área ocupada pela cidade do Vaticano atualmente. Toda essa terra era importante porque construir palácios e manter uma das cortes mais luxuosas da Europa era muito caro. E qual a melhor maneira de continuar uma vida de luxo do que cobrar impostos das pessoas que você governa? Assim como os governos de índole duvidosa de hoje, os impostos das pessoas nos séculos 5 e 7 eram usados para manter o estilo de vida dos papas reis e seus parceiros, também conhecidos como cardeais. Com o tempo, os impostos simplesmente não eram suficientes para manter o estilo de vida extravagante dos líderes da Igreja. Mas havia um problema. O Papa já estava taxando os estados papais, cobrando taxas para o comércio e negócios, vendendo a maioria dos produtos agrícolas da região, e nada disso era suficiente.
Ele precisava de uma nova maneira de ganhar dinheiro rapidamente. Por volta do século VI, os líderes do Vaticano tiveram uma ideia brilhante. Eles já estavam vendendo a maioria dos recursos naturais dos estados papais para ganhar dinheiro, mas só havia uvas ou vegetais para exportar. Mas e se o Papa e seus cardeais tivessem algo incrivelmente valioso para vender, que nunca se esgotasse? Eles seriam capazes de fazer dinheiro infinito. Então o plano era simples. Como o Papa era tido como o representante de Deus na Terra, e tinha milhares de membros em sua igreja, ele poderia vender o perdão divino aos fiéis para reduzir o castigo que receberiam por seus pecados. Afinal, anos de penitência e medo do purgatório haviam feito as pessoas temerem a ira de Deus. Mas pagar um pouco mais para evitar um sofrimento prolongado no inferno parecia um bom negócio. A igreja começou a vender indulgências, pequenos bilhetes que prometiam que Deus não as castigaria tanto por qualquer coisa errada que fizessem. Pecados menores eram mais baratos de se obter indulgências, enquanto pecados maiores, obviamente, eram mais caros. Embora essa não fosse a ideia original, as indulgências se tornaram como cartas de soltura da prisão, exceto que as pessoas tinham que pagar por elas. Isso foi uma mina de ouro para o Vaticano, já que nunca se tinha visto isso antes. Claro, centenas de funcionários da igreja estavam abusando de seu direito de vender indulgências, mas com milhões entrando no tesouro da igreja, quem era o Papa para reclamar? Afinal, a prosperidade da igreja era a vontade de Deus. A venda de indulgências continuou por mais de 1000 anos. Durante esse tempo, a igreja e o Papa ficaram cada vez mais ricos. No entanto, a partir da Revolução Francesa de 1789, as coisas começaram a piorar. Primeiro, Napoleão exigiu milhões de tributo do Vaticano a cada ano. Depois, outros líderes da Europa também começaram a taxar o dinheiro do Vaticano. O Papa chamou isso de trabalho do diabo, mas não mudou o fato de que as correntes intermináveis de dinheiro que ele vinha desfrutando estavam secando rapidamente. Algo precisava ser feito. Quando os estados europeus começaram a pedir mais dinheiro ao Vaticano, os impostos sobre os estados papais só aumentaram. Como em qualquer estado do século XIX, com líderes corruptos e impostos em ascensão, o povo se rebelou. Em 1848, uma multidão invadiu a cidade do Vaticano e matou o primeiro-ministro papal. As pessoas dos estados papais estavam cansadas de serem tratadas como uma reserva de dinheiro, e o Vaticano mergulhou em dívidas massivas. Estava atrasado 2 anos com as contas. Os impostos eram quase inexistentes, e até a venda de indulgências tinha despencado. O Papa tentou apelar para as massas, permitindo mais liberdade de expressão e liberando mais de 1000 prisioneiros políticos. Mas era tarde demais. Desesperado para manter o Vaticano e a Igreja funcionando, o Papa teve uma decisão difícil a tomar. Ele pediria ajuda aos Rothschilds. Sim, aqueles Rothschilds, uma família judia empresarial. O Papa teve que engolir seu orgulho para entrar em dívida com eles, mas seu estilo de vida e riqueza eram muito mais importantes. Os Rothschilds emprestaram ao Vaticano 50 milhões de francos, cerca de 10 milhões de dólares na época, para cobrir o orçamento do Vaticano por um ano inteiro. Mas então, em 1870, os italianos invadiram Roma, pondo fim ao controle do Vaticano sobre os estados papais. Nem mesmo fazer acordos com pagãos poderia salvar o Vaticano da ruína financeira. As 15.000 milhas quadradas controladas pelo Vaticano foram reduzidas drasticamente para apenas 0,17, e com a população taxável diminuindo para cerca de 700 pessoas na corte. Isso transformou o Império Papal em uma forma embrionária da atual cidade do Vaticano. Cerca de 60 famílias italianas, conhecidas como a nobreza negra, mantiveram lealdade ao Papa. Nesse momento de crise, o Vaticano se viu diante de uma encruzilhada, impulsionando seus primeiros investimentos em negócios seculares. O Papa iniciou investimentos imobiliários em Roma, aproveitando o início do boom imobiliário, o que trouxe certo sucesso temporário. A nobreza negra também aderiu aos investimentos em propriedades, seguindo o exemplo da Igreja e acumulando riquezas. Mas o mercado imobiliário sofreu uma queda em 1887,
levando o Vaticano a buscar novas fontes de receita. A Igreja adotou o recebimento de doações chamadas de denários de São Pedro para financiar seus empreendimentos e salvar almas. Essa abordagem comercial levou a mais investimentos em empresas seculares, preparando o terreno para a lucrativa época das guerras mundiais. No início da Primeira Guerra Mundial, um novo Papa assumiu, enfrentando o declínio nas doações e na renda do Vaticano. Desesperado para manter a neutralidade da Itália durante o conflito, o Vaticano alugou uma propriedade em Roma para a fabricação de armas vendidas à Alemanha. Mesmo que a Igreja alegasse ignorância sobre as atividades do inquilino, essa estratégia gerou lucros indiretos com a venda de armas para o lado oposto da guerra. Até 1933, o Vaticano estava enfrentando perdas significativas e precisava de ajuda financeira. Para evitar a falência, o Papa Pio XII contratou um consultor financeiro que guiou o Vaticano por meio de investimentos diversificados, evitando um colapso financeiro. A Segunda Guerra Mundial marcou uma fase ainda mais lucrativa, com a Igreja se envolvendo com a Alemanha nazista. O Vaticano se aproximou da Itália fascista e da Alemanha nazista, aceitando tributos dos católicos alemães para impulsionar sua economia. O Terceiro Reich estava efetivamente taxando os católicos em nome do Vaticano. Essa colaboração levou a relações amigáveis, até mesmo rumores de que Hitler poderia escolher o próximo Papa. O Vaticano, no entanto, enfrentou desafios relacionados ao rastreamento de transações financeiras pelos aliados. Para contornar essas questões, foi criado o Banco do Vaticano, permitindo transações secretas e ocultação de fundos. O banco se tornou uma ferramenta vital para aceitar e depositar dinheiro de várias fontes. Isso incluía ricos italianos e até mesmo Hitler, que utilizavam um banco suíço como intermediário. Essas estratégias financeiras complexas foram adotadas pelo Vaticano para sustentar suas finanças em tempos difíceis, culminando no aceite de dinheiro de seguros de vida de vítimas da guerra. Isso ilustra como a Igreja estava disposta a tomar medidas extremas para manter seus lucros, moldando a visão de uma instituição religiosa como um negócio que faria o necessário para manter suas finanças saudáveis. Esse é um exemplo de que quando uma organização religiosa começa a ficar desesperada por dinheiro, é capaz de fazer qualquer coisa para continuar lucrando. Isso se encaixa muito bem nessa imagem da Igreja de um negócio, que vai fazer o que for preciso para manter suas finanças no verde. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Continue nos acompanhando para mais conteúdos sobre curiosidades e os fatos obscuros do mundo. Comente aqui embaixo que outras empresas ou personalidades da história você gostaria de conhecer aqui, no Conheciência do Mundo. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e fiquem bem. Até a próxima. Tchau.